Estamos juntos mais uma vez no nosso podcast Comunicação 10/10, o programa que vai ajudar você a elevar o nível da sua comunicação. A gente vai falar que a comunicação tem a ver com tudo. É uma comunicação global que a gente quer te ajudar aqui a chegar no nível mais alto. Bom, antes de começar, claro, eu tenho que agradecer, que traje é esse, hein? Deomo, muito obrigado por isso. É uma parceria que a gente tem aqui, é a minha patrocinadora oficial que a gente veste os convidados. Olha, aqui fica na Grande São Paulo, em Alphaville. Então, se você é dessa região, está mais que convidado. É um convite que eu faço para você vir conhecer todas as peças e a experiência é incrível. Se você é de outro lugar do Brasil, você pode comprar através do WhatsApp. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição o link do Instagram para vocês conhecerem mais. E tem desconto, tá? 5%, qualquer forma de pagamento. Você vem com a gente, tá? Antes da gente falar do nosso convidado, aliás, já vou para essa parte. Eu estou aqui com um estrategista de conteúdo digital. Ele também é fundador da Nexa Group. Bom, acho que eu já falei demais. Seja bem-vindo, Julião. Boa, valeu. Muito obrigado, Rodrigão. É um prazer estar aqui com vocês aqui do canal Comunicação 10/10. Cara, não dá pra não falar. Tô muito alinhado, agradeço toda a equipe da Deomo que nos atendeu de uma forma muito rápida, prática. Assim, de rápido, cara, né? Acharam o meu resultado ideal e estou aqui vestido a caráter para um programa que fala sobre comunicação. Estou visualmente muito bem comunicado, então é uma honra estar aqui com você, Rodrigão. Obrigado pelo convite. Não, perfeito, Julião. Eu que agradeço também a sua disponibilidade, agradecimento ao Deomo, né, que a gente já falou, realmente é uma grande parceira nossa. Eu fico muito feliz com isso. Julião, vamos direto ao ponto. Comunicação 10/10 é muito importante. Queria saber o que a comunicação já mudou na sua vida, onde ela te ajudou a chegar onde você chegou. Cara, eu entendi comunicação, na verdade, depois que eu comecei a empreender. Né? Olha então, só. Desde 2021, quando eu tenho a minha empresa, né, se acompanhou um pouquinho da trajetória no início, inclusive, né, quando a gente fez alguns projetos juntos. E dentro de um dos projetos que a gente trabalhou, uma das coisas que mais fizeram sentido para mim durante a jornada, empreendendo, relacionamento, construir esse posicionamento diante das pessoas, dos clientes. A aparência ela influencia muito, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas eu aprendi uma coisa muito forte, que a comunicação, a aparência, ela tipo, te posiciona, te coloca em algum lugar, né, de destaque ali, porém o que te valida é o seu comportamento, tá vendo? Tu conhece, né? Tu conhece. Estamos alinhados. E uma das maiores lições que eu aprendi foi o seguinte: comportamento não é somente a fala, é como você se porta, mas também como você valoriza o silêncio. Olha. E que talvez ninguém dê importância, para nós é muito importante sobre o silêncio. E a lição que eu aprendi foi a seguinte: só abra a boca para você falar algo quando aquilo que você disser for mais relevante do que o teu silêncio. Olha só. E quando eu entendi isso, cara, o silêncio, ele me posicionou. Porque eu chegava nos ambientes e eu mais observava. E quando você chega no ambiente e fica em silêncio, você percebe como as pessoas elas ficam ali. Por que ele tá quieto? O que acontece? E quando se te perguntam alguma coisa e aquilo que você fala é coerente, isso valida ainda mais. Então, assim, a comunicação me ajudou a se posicionar dessa forma, porque o comportamento, com base nessa valorização do silêncio, faz a gente fazer o quê? Observar mais, falar menos. E quando falar, fala certo. Olha só, que interessante. O silêncio é uma grande arma da comunicação. Sim. Você trouxe um ponto muito importante que, assim, as pessoas vão cumprimentar você, ver você no mesmo ambiente, ver que você está em silêncio, isso causa um suspense. Tanto é que eu sempre dou uma dica para você que tem dificuldade, né? Às vezes fala muito vício de linguagem. Então, né? A dica de sempre é silêncio. Substitui por uma pausa. Sim. Porque você tira algo que é ruim na sua comunicação e coloca algo que traz um nível muito maior. Sim. Muito bom você trazer o poder do silêncio, né? A gente pode chamar assim. Perfeito, Julião. Então a comunicação realmente, né, não é só o que você fala, mas também a sua postura. Sim. Eu quero que você fale justamente disso. Qual é importante é a gente estar, claro, aparentemente bem e também se portar de forma que a gente também traga uma autoridade, mesmo que em silêncio. Sim, existe um princípio bíblico para isso. E que talvez as pessoas não entendem, interpretem de uma outra forma. Tem, claro, a interpretação voltada para o posicionamento mais eclesiástico, quando se fala sobre a forma como Deus nos vê. Mas eu vejo muita gente falando o seguinte: não me importa como as pessoas vão me ver, não. O que importa é como Deus me vê. É importante como Deus vê e talvez a principal forma de a gente se comportar. Porém, é importante sim como as pessoas nos veem. Tem a passagem que quando Samuel ele vai ungir o rei de Israel, ele chega lá na casa de Jessé, pai de Davi, e tá lá todos os irmãos de Davi, e a história na Bíblia diz que todos eles eram vistosos, fortes, valentes de guerra, e Samuel ele fala o seguinte:
está aqui um deles. Aí Deus fala para Samuel o quê? Samuel, o homem olha para a aparência, mas Deus olha o coração. Ou seja, o homem olha para a aparência. Isso quer dizer que você precisa se preocupar com ela. Excelente. Porque é a aparência, a forma como você aparece, se posiciona, a sua postura é o que valida. Então, se Samuel não tivesse a sensibilidade de entender a voz de Deus, ele teria ungido qualquer outra pessoa, não Davi, qualquer um dos seus irmãos, porque a sua aparência os posicionava. Então, cara, é importante demais você ter um posicionamento, né? E é o que mais chama a atenção das pessoas hoje, é a forma como você se porta, a forma como você chega nos lugares. Você falou do silêncio, e eu entrei com essa pauta. O silêncio, na verdade, não pode ser algo que você, vou amarrar, cruzar os braços aqui e não vou falar com ninguém. Não é isso. É você entender e poder observar o ambiente. E só fala na hora que você acredita que vai fazer sentido, precisa falar. É um comentário que realmente faça sentido. Então, as pessoas precisam saber interpretar. E o nome disso chama discernimento. Discernimento de entender a hora de falar e a hora de não falar. Perfeito. Também é bíblico, né? O discernimento. Então, que interessante, né? Como você conseguiu relacionar a Bíblia com a comunicação, com a questão da aparência, que realmente o homem olha, né? Uhum. Porque, assim, existe a questão natural, né? Então, as pessoas, elas vão te ver pelo natural. Chega numa entrevista de emprego de qualquer jeito... e fala, não, porque Deus vai me ver. Não importa como vocês me veem, importa como Deus me vê. Você perde contrato, você perde emprego, você perde oportunidade. Exatamente, você perde tudo. Então, a gente precisa entender realmente o que a gente tem que trazer para esse mundo que a gente vive. Né? Sabemos que não somos aqui, mas enquanto estamos aqui, o que a gente tem que fazer para que as pessoas também nos enxerguem de uma forma diferente? Exato. Quais ambientes eu preciso acessar? Quais pessoas eu tenho que conectar? Falando também comunicação 10/10, exige, né, um posicionamento também digital importante. Então eu quero te ouvir agora, ouvir o Júlio, estrategista de conteúdo. O que uma comunicação digital como tem que ser uma comunicação digital importante? Né? Uma comunicação 10/10 importante, você que realmente conhece muito disso. Existem alguns pilares dentro do mercado digital que eles também te validam ou eles te derrubam. Olha só. Então, assim como na comunicação. Então assim, porque o posicionamento digital é comunicação, você comunica algo. Cara, entende o negócio? A todo momento você está comunicando alguma coisa. Se de casa, a todo momento você está comunicando qualquer coisa para alguém. Alguém está vendo você fazer alguma coisa. Seja com a tua postura, seja com a sua fala, seja com a forma como você se porta diante das pessoas, a forma como você come. Cara, tudo é comunicação. E na internet não é diferente. Então, um dos pilares que eu mais valorizo na comunicação chama autenticidade. Olha só. Porque é a sua verdade. Exatamente. Na internet você vê muita gente fake. Você vê o conteúdo da pessoa que ela posta lá e você vai ver a realidade dela é totalmente diferente. Não tô falando que você vai mostrar a briga de casal. Você nunca postei uma briga de casal com a minha esposa. Por favor. Não dá. Nunca postei eu chamando a atenção dos meus filhos. Sim. Entendeu? Eu sempre postei uma fotinha bonitinha com eles lá e tudo mais. Deles, mas essa é a nossa verdade. Bom. Entre atritos e outros problemas que a gente tem como sociedade, a nossa verdade também está em compartilhar momentos bons. A diferença é que existe os momentos bons, existem os momentos que a gente acredita que sejam bons, que a gente cria para fantasiar uma imagem que realmente não existe. Né? Então, assim, a gente vê muita gente na internet postando coisas que não condizem com a postura. Quando eu vejo situações assim, eu falo, cara, não tem nada a ver. E você às vezes conhece a pessoa. Porque você conhece. Então eu aponto geralmente porque eu conheço. Falo, cara, isso aqui não é essa pessoa. Ela tá sendo um personagem aqui. E um dos vários problemas é o personagem. Porque um personagem é igual uma novela. Só dura um tempo. Essa é boa. Entendeu? Mas quando não você... Não tem durabilidade. Não tem. Mas quando você é autêntico, cara, você consegue perpetuar sua mensagem ali sendo autêntico, trazendo problemas, trazendo dificuldades. E hoje, dentro da internet, o que mais faz as pessoas se conectarem com você é o quê? É a forma como elas entendem a sua história. Então a comunicação tá aí. Como você tem contado a sua história? A gente faz vários testes de conteúdo em perfis de clientes. Atendo alguns clientes grandes. A gente trabalhou junto com o Thiago Brunet. Hoje eu atendo o Piero Tavolazzi, que é um cliente... para nós ele é bem posicionado na internet e a gente faz toda a parte de produção de conteúdo dele. E cara, o que mais conecta as pessoas é o quê? É a verdade que a gente conta com base na história dele.
Perfeito. E isso mostra o que? Autenticidade. E o valor do digital está na autenticidade. Você tem que ter autoridade, sim, porque a autoridade é o resultado que você constrói ao longo da jornada. Você tem que ter, sim, algo que traz a mais a questão da consciência das pessoas, mas você tem que conectar as pessoas com a tua verdade, porque senão ninguém mais acredita. Porque se você posta alguma coisa na internet, as pessoas têm acesso à sua realidade e vê que são coisas totalmente incoerentes, já era. Você não acessa mais o coração dessas pessoas. E na internet, cara, para mim, né, eu como estrategista de conteúdo, sempre falo para os meus clientes, sempre falo nas mentorias, nas palestras, eu falo o quê? Cara, quando você está na internet, você sempre vai levar a audiência para algum lugar. E geralmente esse lugar é onde? É uma venda. É uma venda. Se as pessoas não compram o seu coração, elas não compram o seu produto. Se elas não compram a sua história, elas não compram o seu serviço. Então, quando você clareia isso, esse entendimento das pessoas, você encurta essa distância, aproximou o coração, você ganhou a venda dessa pessoa. Não por interesse, mas por conexão. Conexão. Entendeu? Esse é o ponto, né, que o Júlio trouxe, que realmente faz muito sentido, né? A gente sempre fala, né, da autenticidade. Sim. Esse é um ponto que é muito relevante. Só que para que também eu seja autêntico, eu tenho que conhecer a minha identidade. Sim. Para que eu possa expressar aquilo que eu acredito. Uhum. Você tocou num ponto importante, contar a sua própria história. Quais estratégias de comunicação que uma pessoa pode utilizar para contar a história dela no digital ou até mesmo em uma palestra? Cara, eu vou dar uma ferramenta de mentoria aqui. Vai, eu quero isso. A gente quer isso. Existe um conceito no digital que, assim, contar história é o quê? Storytelling do mercado, quem conhece do digital sabe que Sim. o storytelling é justamente isso. É a arte de contar história. E existe uma ferramenta que os grandes usam e nós também usamos dentro da nossa estratégia de produção de conteúdo, que chama DDS. Dor, desejo e solução. Olha só. Ou seja, toda história, ela precisa apresentar alguma coisa. Aquela tal da história triste. Ah, eu passei por situações muito tristes e tal. Só que eu tinha uma esperança de encontrar essa resposta. Ou seja, a história triste foi a dor, a esperança é o desejo, e a solução, eu encontrei a resposta nisso. É a resposta que entrega a você como produtor de conteúdo, como estrategista, o expert da internet. Então, a forma de você melhor contar a sua história é você usar a dor, o desejo e apresentar uma solução para as pessoas. Porque as pessoas elas estão esperando elas se conectarem. E geralmente só se conecta com a história ruim. Olha só. Dificilmente as pessoas vão se conectar com o teu resultado. Posta lá na Porsche, posta na Ferrari. As pessoas, esse cara tá querendo se aparecer. Fala, cara, eu comi arroz com pimenta, comi miojo, passei os meus 6 meses da minha vida comendo arroz com pimenta uma vez por dia. E essa é a minha história, tá? Eu tô contando a história triste agora. E eu passei por essa situação. Arroz com pimenta durante 6 meses, por conta de situações da minha família, e a gente não tinha como sustentar e colocar mistura dentro de casa. Mistura aqui em São Paulo, deixa eu só explicar. É a proteína. A proteína, a carne, é o frango, arroz, feijão, a carne, essa é a mistura. Exatamente, porque aqui em São Paulo chama assim. A gente não tinha como comprar mistura e tudo mais. E as pessoas, nossa, cara, e ele passou por tudo isso e chegou nesse resultado? Não, preciso aprender. Por quê? Eu gerei uma dor, ou despertei, a pessoa nem sabia que ela tinha essa dor, um desejo dela de querer saber mais, e a solução é o serviço ou produto que eu vou te entregar. Então, a melhor forma de você ser um especialista de conteúdo através do storytelling é usando essas ferramentas. DDS, dor, desejo e solução. Isso aí. Excelente, ferramenta de mentoria, viu, pessoal? Ele tá dando aqui, porque entende também, né, que a comunicação 10/10 passa por isso. Então, Sim. Julião, perfeito. Vamos falar de oratória. Tá. O que você entende como dica, como conselho para a pessoa adquirir ou exercitar uma boa oratória e saber falar tão bem também como você fala? Cara, você pode fazer curso, eu recomendo. Claro. Se especializar em oratória, você fazer um trabalho aí de desenvolvimento com especialista e tudo mais, mas não existe ferramenta melhor do que a prática. Olha só. Não existe ferramenta melhor do que a prática. É o quê? Você se expor. A gente falava muito isso em 2021, 2022, lembra? Quando a gente se conheceu em 2021. Foi. Quando a gente começou a fazer um trabalho de desenvolvimento com as pessoas e a gente queria se posicionar na época, né? Você lembra dessa fase? Não, vamos gravar um outro, vamos fazer isso, ok e tal. E a gente não tinha essa expertise. Só que uma coisa que sempre estava na nossa cabeça, a gente precisa aparecer. Comunicar, exatamente. Então, a melhor forma de você desenvolver sua oratória é fazer o negócio acontecer. Cara, pega o teu celular lá, grava das caras,
Entendeu? Você vai no começo, nos primeiros vídeos ali, você vai fazer 30, 40, 50 vídeos para postar um. Mas você vai fazer. Boa. Por quê? Qual que é o prejuízo do digital se você não tiver resultado? É ninguém ver. Então você não tá no prejuízo. Se ninguém viu, você não passou vergonha. Boa. Entende? Verdade, boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Então a matemática do prejuízo na internet é essa. É isso. O resultado ruim na internet é quando você não tem engajamento. Ah, Júlio, mas eu tive pouco engajamento, mas uma ou outra pessoa criticou. Cara, eu tava falando sobre isso hoje com uma pessoa. Quando você tem pessoas que criticam você, é porque elas estão fazendo com certeza muito menos do que você faz. Porque quem tá em cima dá conselho. Quem tá em cima dá conselho. Ou criou também, vamos dizer, vai criticar, mas com base. Exatamente. Tudo, né? Geralmente. Quem critica, na verdade, dá mentoria. Se o cara tem mais história que você, mas geralmente a pessoa tá te apontando, ela não tem resultado. E ela se escora numa crítica para dizer que você tá fazendo fazendo algo muito ruim, sendo que ela não tá fazendo nada. Então, a oratória, o segredo da oratória, pelo menos no meu ponto de vista, com base na minha experiência hoje, assim, dificilmente eu tenho dificuldade de estar em palco, dessas coisas. Dá pra ver, né? Dificilmente eu tenho essa dificuldade, mas eu tive que começar. Né? Eu lembro hoje, até dentro da igreja, eu sou evangelista na igreja, prego na igreja. Hoje, se tudo precisar, isso te dá rodagem. Dá, então assim, eu precisei me expor a situações e talvez o ambiente de igreja é um ambiente muito delicado, talvez seja um dos mais delicados para nós, porque a gente não pode subir e falar qualquer coisa. De jeito nenhum. A gente não pode falar heresia. Quem está entregando uma mensagem que não é nossa. Exatamente, né? A gente só está compartilhando aquilo que a Bíblia já entregou. Mas não é só nesse ambiente, está falando de palestra, está falando de ambiente como esse aqui, que você tem que entregar alguma coisa, você tem que se posicionar. Mas se você não se expor, cara, dificilmente você vai desenvolver. Então a exposição, para mim, é a melhor ferramenta de oratória. Perfeito, olha isso como é interessante, né? A comunicação também é você se jogar, é você fazer, é você também ir vendo os feedbacks e por aí vai, porque a exposição é que vai te treinar, né? E não se importar com o erro, cara, porque você vai errar. Porque assim, as pessoas querem fazer a palestra perfeita, o vídeo perfeito e você não vai conseguir. Você vai errar muito no começo. Mas depois que você pega a rodagem, pega a tração, você vai ver que deslancha. Depois você já tá aqui nele, aqui que a gente nem combina as perguntas, já tem a resposta para tudo. Já tá saindo. Julião, é isso mesmo, porque é a rodagem que vai te dar a quilometragem e com a quilometragem você tem experiência, conhecimento. Sim. Então essa é a grande dica para você que quer saber se comunicar bem. Bom, a gente já falou de oratória aqui, posicionamento, né? Sim. Agora vamos falar de mensagem. Todo mundo tem uma mensagem. Sim. A gente falou de contar a história, ok. Mas quais as melhores estratégias para que eu possa compartilhar a minha mensagem, se não só a minha história, mas pensando comunicação no geral, mas também na sua expertise aí de criação de conteúdo e digital. Tá. O que a gente mais vê, principalmente trazendo para a internet, como o nosso foco está no digital, a gente vai ver muito papagaio. Que é o quê? O cara repete a mensagem do outro, sendo que não faz contexto com a história dele. Cara, isso tem de monte. Sim, é absurda a quantidade de pessoas que repetem o que o outro está dizendo. Só porque pensa que engajou uma mensagem, outra não. Só que assim, para cada um, Deus deu uma mensagem, é isso que você falou. Exatamente. Se você for olhar os 5 ministérios na Bíblia, para cada um tem uma função diferente ali, mas a mensagem é a mesma, é de reino. Cara, qualquer lugar que você for, você pode fazer qualquer coisa. Você pode estar aqui, ó, Del Homo vendendo roupa masculina, moda masculina. Você está comunicando uma mensagem, essa mensagem precisa comunicar o reino de Deus de alguma forma. Então, a pergunta você falou algo muito interessante no começo, que a autenticidade tem a ver com a identidade. A pergunta é, quem é você diante de Deus? Porque a sua mensagem está nele. E é ele que vai te entregar. Então tem muita gente que fala assim, Júlio, eu não sei qual que é a minha mensagem. Tá, mas você sabe quem você é em Deus? Não, então não tem como você pular uma etapa. Deus deu a todo mundo uma mensagem específica. Então, por exemplo, para mim, a principal mensagem é fazer com que as pessoas elas saiam da ignorância bíblica. Por isso que hoje eu tenho um posicionamento dentro da igreja como evangelista para ajudar as pessoas a entenderem mais da palavra de Deus. Perfeito. Entende? E paralelo a isso, eu tenho o meu trabalho, que é a minha empresa, que eu faço o que com os clientes? Ajudo eles a comunicar a mensagem deles. Você entende? Então, a melhor estratégia para você fazer, primeiramente, saiba quem você é em Deus. Segundo, quando ele te entregar a mensagem, não tenha medo de falar. Essa é forte. Porque tem muita gente que tem medo de falar, será não, que sabe o que é? Sabe o que você falou disso? Eu fiquei pensando. Às vezes tem gente que está assistindo a gente, Julião, e tem uma mensagem que está escondida.
Essa que é a realidade. Assim, eu mesmo, cara, sempre escutei de muita gente, Rodrigo, você fala bem, Rodrigo, você tem o dom da comunicação, Rodrigo. Eu escutei por muito tempo, mas, Sim. cara, por muito tempo eu me escondi. Sim. Sabe? Muito tempo eu me escondi. Então, né, agora que, claro, eu tô cada vez mais, né, me posicionando nessa linha da comunicação, que eu entendi que é um dom e tudo mais. Sim. E trazendo pessoas também, assim como você, pra gente falar disso. Cara, é agora que eu tô colocando pra fora. É. Entendeu? E tá dando resultado. Amém, exatamente. Tá dando resultado. Tá dando resultado. Então, cara, esse que é legal, né? Como é que a gente sabe se uma coisa é de Deus ou não, quando flui? Cara, existem vários sinais que Deus nos dá. Eu, por exemplo... Olha, isso é legal. Comunicação de Deus. Eu, por exemplo, não tá na pauta, a gente não vai falar sobre isso, mas pouco tempo Deus me entregou o ministério profético. Que é o de profecia, enfim, né? Quem é mais espiritual entende o que é a profecia. E eu nunca pedi. Foi algo que é um ministério que eu acho muito bonito, mas é algo que eu nunca pedi. Sim. Nunca pedi porque o peso, a responsabilidade que tem esse negócio, cara, é muito grande. É grande. Tem muita gente que se desvia da presença de Deus porque recebe palavras, mensagens que não tem nada a ver com aquilo que Deus realmente tem para a pessoa. Porque na emoção a pessoa acredita que tem esse ministério, entrega e tal, a pessoa se frustra, não tem o resultado. Perdão, você acaba com a vida da pessoa. E ao longo da minha jornada, só de evangelho eu tenho 23 anos. E faz um ano, acho que nem isso, que Deus me entregou esse ministério. E todas as vezes, para entender sinal de Deus, respondendo sua pergunta, todas as vezes que Deus pede eu sinto no meu coração de falar algo para alguém ou de trazer alguma mensagem nesse teor profético, eu sempre peço para Deus fazer algo. Senhor, me manda um sinal, sempre peço. E qual o sinal que geralmente Deus me dá? Eu fico inquieto, meu coração começa a acelerar. Eu sou cardíaco, será que é o ataque que eu tô tendo? E não é. É Deus. E quando eu sinto meu coração que tá acelerando e tá saindo aqui, é Deus. Então eu coloco pra fora e dias depois as pessoas vêm e testificam que realmente aquela palavra fez sentido. Glória a Deus por isso. Então, assim, é um sinal, uma forma de entendermos a comunicação de Deus. Mas, cara, esse é um relacionamento entre eu e Deus, mas a pessoa fala, Júlio, eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei como entender para compartilhar minha mensagem para o mundo. Minha mensagem tem a ver com moda, minha mensagem tem a ver com comunicação, minha mensagem tem a ver com estética. Não sei o que é. Como que eu faço? Primeiro ponto, ora a Deus. Oração, leitura da Bíblia, relacionamento. Você cria um relacionamento com Deus. Como você vai saber qual a mensagem que Deus quer te dar se você não se relaciona com Ele? Entendeu? É uma pergunta que a gente geralmente não faz. Então, para mim faz muito sentido você estar todo dia em oração com Deus, se relacionando mesmo, conexão direta. E leitura bíblica, meditando naquilo que Deus quer mostrar para você através da palavra dele. Então, para mim, é uma das melhores formas de buscar sinal daquilo que Deus quer fazer para a gente. Perfeito. Assim, a comunicação de Deus, né, existe, Sim. É verdadeira. E, claro, depende também, evidentemente, de cada pessoa, né? Deus fala com as pessoas de formas diferentes. Total. Né, vamos dizer assim. Mas uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos tempos é que aquilo que é de Deus não funciona, flui. Exato. E eu acho que a gente começa, né, a viver de uma forma diferente quando a gente começa a deixar de fazer aquilo que funciona e começa a fazer aquilo que flui. Então esse é um dos pontos da comunicação de Deus. Você falou algo muito importante, desculpa te interromper. Claro. A diferença do funcionar e fluir, só explicar para vocês. Vamos fluir nisso. Porque assim, quando a gente não entende quem a gente funciona em muito lugar. Não funciona? 100%. 100%, você funciona em muito lugar. E só vou falar uma coisa para não perder. E a pior coisa que pode acontecer com você é você funcionar, dar certo no lugar errado. Exatamente. Exatamente. Tá vendo? Tá a conexão, porque eu falo justamente isso. Uma das piores coisas que acontece com o homem é ele funcionar, dar certo onde Deus não chamou ele para estar. Então, cara, você funciona em tudo quanto é lugar, mas você só flui onde Deus te chamou. Nossa. Então é isso. Cara, e nem tava no roteiro. Não tava no roteiro. Cara, é muito doido, porque realmente, mano, você dar certo no lugar errado é a pior coisa que pode acontecer, porque você vai ficar tanto tempo naquilo, quando você vê, passou, Deus vai dizer, e a mensagem que eu te entreguei? E aquilo que eu te dei? E existem sinais, cara, pra isso também, até pra mim. Eu fiquei 11 anos no call center, você conhece da minha história? Sim. Fiquei 11 anos no call center, aí eu fiquei um tempo desempregado, aí eu falei, cara, preciso fazer entrevista. Comecei a fazer entrevista na área, em 2 meses eu fiz mais de 10 entrevistas, eu não passei em uma, eu falei, não é possível. Eu não era tão ruim assim, entregava resultado. Eu saí do call center para ir para uma proposta muito boa para assumir a gerência de uma escola de curso profissionalizante de barbearia, nada a ver com aquilo que eu fazia no call center. Fui,
Não deu certo, falei, vou voltar pro call center. Em 2 meses fiz 10 entrevistas e não passei em uma. Falei, não é possível que eu sou tão ruim assim. Tinha referência, tinha resultado, todo mundo falando, só que não era o lugar, porque Deus estava me mudando, me movendo, me transitando para empreender. Foi aí que eu tive a oportunidade de abrir minha empresa para empreender por necessidade e foi quando eu entrei realmente aonde Deus queria que eu estivesse. Então, olha como é, né? Às vezes Deus vai tirar você para você entrar na rota certa. Exatamente. E o que é interessante, assim, eu tenho também uma forma, né, que Deus fala comigo, Julião, quando é que eu sei que eu tenho que sair de um lugar. Antes de você sair de um lugar, Deus vai tirar seu coração de lá. É isso aí. Cara, isso é forte, né? Sim. Porque, assim, realmente, aquele brilho vai se perder. E não é ruim, não é bom, né? Exatamente. Exatamente. Tipo assim, o brilho vai perder, a sua vontade de ir vai perder, ou seja, o seu coração não vai estar mais lá. Então, aí tá um sinal também de Deus, né? Pelo menos comigo e geralmente funciona, que ele vai tirar o seu coração, né? Mas aí entra um outro ponto importante, porque isso quando acontece não é bom, mas é preciso acontecer. Exatamente. Por quê? É onde Deus molda seu caráter e responsabilidade. Por quê? Porque você vai ter que ficar um pouco mais. Você vai ter que ficar um tempo e você vai ter que continuar entregando. E o seu coração não tá mais lá. E aí? E aonde entra o responsável, a pessoa de caráter, a pessoa que realmente se comprometeu com o resultado. Mesmo Deus falando que não está. Porque assim, uma coisa é Deus falar para você não estar, outra coisa é você sair. Só porque Deus falou naquela hora. Porque nem toda promessa para acontecer agora. Eita, isso é forte. Né? Deus falou para Abraão, você vai ter um filho e vai ser o chamado filho da promessa. Ele foi ter esse filho 25 anos depois. O que ele fez? Pela desobediência, pensando que Deus não ia fazer por conta da demora, faz um filho com a serva, só que Deus não falou. Até hoje, a gente está hoje em 2025. Dia hoje 16 de junho. Dia 16 de junho de 2025. Exatamente. Nós estamos vivendo uma fase que na semana passada começou o ataque do Irã contra Israel. Se você for entendendo a história da Bíblia... isso já estava escrito. Já estava escrito, mas a origem do Oriente Médio se deu da tribo de Ismael. Que era o outro filho. Que era o outro filho, que foi filho de Abraão. Que foi o filho da desobediência. Exato, que não é Isaac, que é o filho da promessa. E Isaac, o filho da promessa, é da descendência de Jacó. Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Olha só. Ou seja, a desobediência, quando você faz aquilo fora do tempo... Ecoa até hoje. Nossa. Entendeu? Pode perpetuar na história. Então, é muito sério isso. Vocês estão assistindo a gente... Comunicação divina, vamos dizer que esse pedaço que a gente está falando aqui. Isso. Entender os sinais de Deus, quando ele te entrega alguma coisa, nem sempre é para agora, mas ele está te preparando para você acessar. Olha só. E se você não entender esse tempo, você antecipa as coisas. E uma frase que a gente costuma ver, né? Ouvir muito na internet é que uma bênção fora do tempo se torna maldição. Se torna maldição. Cara, muito interessante. A comunicação divina, né? É isso que a gente está falando aqui. Eu acho que o título vai ser esse, inclusive, mas depois a gente fala disso. Tá bom. Então, Julião, cara, muito interessante tudo que a gente já falou aqui. Eu queria agora extrair de você, pensando na comunicação de forma geral, né? Tá. O que a pessoa, uma coisa só quero um conselho ou uma dica, para você é mais importante na comunicação como um todo? Para mim, o que é mais importante... Pra gente dar para as pessoas que estão nos assistindo. Tá. Vou resumir uma palavra que eu já falei. Discernimento. Discernimento. Olha só. Porque é o discernimento que fala para você o que deve e o que não deve falar, o que deve e o que não deve fazer, como deve ou como não deve se posicionar. Com quem falar, com quem não falar. Com quem não falar, com quem se relacionar. Que falar é uma coisa e se relacionar é outra. Olha só. Eu falo com um monte de gente, mas eu me relaciono com poucas pessoas. E às vezes essas poucas pessoas podem me contaminar ou não. Exato. Entendeu? Então é o discernimento, que inclusive é um princípio bíblico, vai nos conduzir, seja para fazer negócios, seja para procurar um emprego, se você está querendo se comunicar melhor para procurar um emprego, seja para você criar um programa de podcast, Exatamente. Você criar relacionamentos com pessoas estratégicas, seja para você fazer qualquer coisa. Se você não tiver discernimento daquilo que você tem que fazer, esse discernimento geralmente ele vem de Deus. Se você não tiver isso, cara, dificilmente você vai ter sucesso na comunicação. E olha que interessante, quando o Júlio falou que ele fala com muita gente, mas se relaciona com poucas. Sabe qual é a comunicação que você está dando? Seletividade. É isso aí. Nossa. Tudo comunica. Tudo comunica. Tudo comunica. Então até isso, se eu sou uma pessoa que estou sempre com muita gente relacionando, você está mostrando para todo mundo que você fala com todo mundo. Exatamente. Que no caso você está com todo mundo. Mas uma coisa é falar, outra coisa é se relacionar. Exatamente. Então é importante também, cada vez mais, né, você mostrar que você é uma pessoa seletiva. Né? Nem todo mundo pode ter acesso ao seu coração. Sim, exatamente. A gente aprende muito isso, né? Sim. E cara, isso faz muito parte de um posicionamento, tá? Posicionamento. Por exemplo, quando eu fui fazer o brand da minha marca, o rebrand da marca da minha empresa, que era um nome, a gente mudou agora para Nexa Group.
A primeira coisa que eu fiz em sessão de mentoria com os meus mentores, eu falei, cara, qual é o primeiro passo para eu fazer um posicionamento? Ele falou, quem você quer atingir. Ele define quem você quer atingir. Qual é o seu público? Que mensagem você quer trazer? Que tipo de postura você quer trazer com a comunicação da sua empresa e a sua? É algo um pouco mais extrovertido, divertido? É algo um pouco mais empresarial, que traga mais autoridade no sentido de posicionamento? Você vai usar um blazer para falar? Você vai usar só uma camiseta? Qual que é o tipo de posicionamento que você vai fazer? E, cara, é justamente isso. Entendeu? Se a gente não sabe quem a gente vai atingir, a gente se relaciona com todo mundo. Entendeu? Você pode falar com todo mundo, você se relaciona com quem você sabe que vai dar resultado. Então a dica que ele está dando aqui é começa pelo público. É isso aí. Não é isso? Começa pelo público. Quem você quer falar? O seu público está aí. E você tem que entender como é que você comunica com eles de forma mais clara, objetiva e mais importante, que você saiba se conectar. É isso aí. Tem alguma coisa que você deixou de falar que você quer falar? Não, acho que é só deixar como um recado final. O primeiro passo para você se comunicar de uma forma eficaz é você começar a fazer, porque você não vai ter o momento certo, o momento perfeito, a ideia perfeita. Geralmente as melhores ideias que hoje dão os melhores resultados foram criadas em um lugar que não tinham boas ideias. Imagina quantas ideias Steve Jobs, Zuckerberg tiveram para poder fazer o que eles fizeram hoje. Muitas coisas, mas eles fizeram alguma coisa. Então faça alguma coisa por você, faça pelo seu propósito, faça pela sua mensagem, por aquilo que você acredita e por aquilo que Deus mandou você fazer. Porque a comunicação, ela tá aí. Perfeito, Julião. Obrigado por esse bate-papo. Eu que agradeço. Foi muito bom. Obrigado mesmo. Um agradecimento especial também ao Delhomo que nos vestiu aqui. Estamos todo mundo muito alinhado. Muito bem alinhado. Então você que é um homem de bom gosto, ou você que é uma mulher de bom gosto e quer presentear um homem, então o convite é você vir conhecer essa grande loja. A gente vai deixar, tem condição especial 5%, a gente vai deixar também, tá, essa questão da Delhomo na nossa descrição, o link deles para você conhecer, assim como eu vou deixar também na descrição o link da rede social do Júlio, o Instagram dele, para você também conhecer mais sobre ele e quem sabe também acompanhar. Então, esse foi o nosso Comunicação 10/10, o podcast que te ajuda cada vez mais a melhorar a sua comunicação. Muito obrigado pela audiência, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Até o próximo. Valeu, gente.